Bom dia. Quem está ouvindo, levanta a mão. Hoje está animado, né? Acho que é uma das vezes que a gente está tendo mais gente. A cada dia aumenta o número de pessoas que têm participado. Agradecer aí aos voluntários, ao grupo Dança Solidária e a cada uma das pessoas que estão aqui tentando, né? Outra vez. O dia, ele só tem 24 horas. E a cada dia, a gente sabe, às vezes, o valor que tem cada hora. Às vezes a gente está numa fissura muito alta e conseguir vencer uma hora, aí você sabe o que é ter 24 horas. Porque quando você vence a primeira hora, você pensa, eu posso vencer a segunda. Quando vence a segunda, diz, eu posso vencer a terceira. Às vezes a fissura está tão alta que 10 minutos segurando a onda faz com que a gente ganhe as outras 24 horas de um dia. Por isso que é importante que a gente lembre que cada dia só tem 24 horas. Então, esse é o primeiro momento de reflexão para nós, é uma saudação importante. Da última vez que nós viemos para cá até agora, aconteceram várias situações difíceis por Fortaleza. Como todo dia coisas nascem, coisas crescem, coisas se desenvolvem e coisas se transformam. Mas é impressionante para nós olharmos de perto muitas situações. Tem hora que a gente tem que dar um foco mais perto e tem hora que a gente tem que dar um foco para mais distante. Porque dentro de nós temos vários opostos. Dentro de nós tem várias sementes. Então toda vez que a gente está com raiva, por exemplo, a gente está alimentando a semente da raiva, a semente da arrogância. Mas por que muitas vezes a gente está alimentando a semente da arrogância? É porque ela é o oposto, às vezes, do amor. Às vezes a gente amava alguém e queria uma reciprocidade. Queria, por exemplo, receber o amor da mãe, o reconhecimento do pai, da companheira, do companheiro, do amigo que você ajudou agora ou ontem. O que você às vezes tirou sua chinela para dar para ele. O que você passou o dia ou a noite com ele no hospital. E você, muitas vezes, nós queremos um retorno, nós queremos uma reciprocidade. Ou seja, a gente queria uma prova de amor. E quando a gente não recebe essa prova de amor, que a gente estava regando a semente do amor, a gente não vê florescer o amor, o que a gente responde? A gente passa a alimentar, a regar, a desenvolver a semente da arrogância e do ódio. E aí a gente briga. O que é que isso quer dizer? Que dentro de nós, tudo que acontece tem opostos. Mas vai se desenvolver o que a gente alimentar. E é importante, não há nada totalmente bom e nem há nada completamente ruim. Mas há as duas coisas em tudo que acontece. Por exemplo, a moça há pouco estava passando mal e está ainda melhorando e precisou de álcool para retornar. O álcool fez um bom papel, ele pode esterilizar, ele pode limpar. Mas ao mesmo tempo, o álcool, se for tomado por alguém que não pode tomar, ele pode matar. Se for tomado em grandes quantidades, ele vai absorver tudo que é glicose do corpo e você vai capotar. E nesse capotado você pode dar uma overdose e pode morrer. Ou seja, tudo que está na matéria, ele tem opostos. E só vai se desenvolver o que a gente alimentar. Era assim que dizia Paulo: vê tudo, mas retende o que é bom. Então não há mal absoluto dentro de nós que a gente não possa procurar no oposto dele o bem e alimentar. Já pensou situações difíceis como essa que aconteceu com a queda do prédio aqui em Fortaleza? Quem viu falar do prédio que caiu? Grande parte desse pessoal que está aqui no Dança Solidária participou.
participou ativamente do resgate, recolhendo alimentos, roupas para as pessoas, água. Mas se a gente observar, quem foi que acompanhou isso na televisão, a queda do prédio lá na Aldeota? Tudo que acontece e tudo que está na matéria, ele tem opostos. Vamos pensar uma situação. Quem acha que existe acaso? Que as coisas acontecem por acaso? É? E quem é que acha que tem uma ordem que comanda todas as coisas na natureza? Então não tem acaso. É como diziam, para quem acredita em Deus, por exemplo, diz que Deus sabe quantos fios tem na cabeça de cada pessoa. Quantos fios de cabelo. Quando você vê, por exemplo, esses pombinhos aqui, eles nascem, crescem, depois se transformam. Você vai ver a tendência deles se acasalarem e depois a fêmea reproduzir. E é um ciclo que vai se repetindo. Ele não é casual, ele é ordenado e natural. Ou a gente compreende as coisas como elas são, ou então a gente vai ter muita dificuldade, por exemplo, de quando a gente estiver no fundo do poço, entender que se tem um fundo do poço é porque tem o quê? A saída. Que se a gente entrou pelo cano, só pode sair pelo cano, porque o cano tem dois lados. Se um dia a gente teve raiva do pai, da mãe, e hoje está ficando igual o pai e a mãe fazendo as mesmas coisas que eles fizeram que a gente não gostou, e está vendo que também naturalmente a gente está ficando com a cara deles, cabelo branco, barbado, às vezes mais velho, mais fraco, mais doente, é porque tem um ciclo natural, é porque não tem acaso. É por isso que às vezes tem cara que levou só uns risquinhos e morreu, como diz o Luiz Gonzaga. E tem cara que levou 10 tiros e não morre. Porque não está nas nossas mãos nem a vida e nem a morte. Porque tem uma natureza. E essa natureza vai dizer que nós fomos criados para tocar na orquestra dessa natureza. E cada um tem o seu instrumento. Cada um ocupa um lugar dentro da sinfonia da natureza. E ele vai tocar até quando for necessário. E enquanto ele não quiser tocar o instrumento, fazer o papel dele, assumir as responsabilidades dele, ele vai sentir dor. E quanto mais dor que ele não enxergar que esse fundo de poço tem uma saída, que quem entrou pelo cano pode sair também pelo cano, é só sair por onde entrou, porque tudo tem oposto. Enquanto não perceber que tem que fazer o caminho de volta, enquanto não voltar e pegar o instrumento para tocar na orquestra da natureza, vai sentir dor e a dor vai ficar cada vez maior. E para que serve essa dor? É porque a natureza é ruim, ou Deus é ruim, ou a vida é ruim? Não, é só para te dizer o quê? Volta, porque o dia tem 24 horas e todo dia é um dia novo. Naquele prédio que caiu, tinha um rapaz que o pai tinha acabado de falar com ele. 15 minutos depois ele ligou para o pai e disse: pai, o prédio caiu e eu estou embaixo dos escombros. E outros não puderam dizer isso para os pais. Mas por que um conseguiu se salvar, 2, 3, e outros não conseguiram? Por que uns a gente acha que deram certo na vida e outros a gente se acomoda com a conclusão de que não deram? E muitas vezes a gente fica se comparando com eles e achando que a gente já não deu certo, quando um dia tem 24 horas.
Quando eu preciso, por exemplo, para me distanciar do álcool ou da droga, só de 1 metro, ó, é a distância de quê? Da minha mão, levar o copo para minha boca. Da minha mão e levar o cachimbo para minha boca. Para quem estava brincando nas 24 horas, para quem acha que a distância da largura de um braço é uma distância pequena, pois faz com que esse copo fique distante da tua boca, por exemplo. É importante saber medida. É importante lembrar que o que me leva às vezes para muitas recaídas é a distância de um braço. E é muito importante saber que a distância do braço que leva o que me faz mal para a boca pode impedir que eu recaia. É importante que eu entenda que há 24 horas eu recaí, briguei, machuquei e fui agressivo e fiz tudo o que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas eu me lembro que o dia tem manhã, tarde e noite, e que amanhã são mais 24 horas. E se eu começar agora, eu conto mais 24 horas. Então, se ontem eu fui grosseiro, arrogante, eu alimentei o ódio dentro de mim, eu posso olhar por trás do ódio o amor, por trás da arrogância a humildade, por trás da revolta a compaixão. E eu posso ir lá e fazer o quê? Deixar de regar o ódio, a arrogância, e regar a humildade, a compaixão, nas próximas 24 horas, na próxima hora. Porque às vezes nós estamos esperando um pedido de perdão de alguém há muitos anos. Mas se a gente decidisse agora dizer o quê? Eu perdoo, eu liberto, eu já tinha conseguido avançar. E não gastei 1 hora, eu gastei às vezes 1 minuto. Mas como é que eu vou dar perdão a alguém se eu tenho ódio, se aquela pessoa me machucou? Às vezes num momento de tanta fragilidade, na minha infância, por exemplo. Se utilizou de mim, me fez mal. Como eu vou fazer isso? Aí a gente volta para aquele primeiro raciocínio que a gente falou das pombas, da natureza, da inexistência do acaso, de que o Criador sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa, para que a gente possa dizer, por exemplo, assim: eu que estava esperando perdão, eu vou perdoar. Dentro de mim eu vou libertar. E acreditando no que eu estou compreendendo, que tem uma força na natureza que fez com que eu crescesse e ficasse a cara do meu pai ou da minha mãe, e que eu sei que um dia eu vou me transformar, e um dia eu vou ser como o pó sem vento, porque todo o ciclo natural faz isso. Se existe uma força que mantém a água lá no mar sem invadir a terra, que mantém as estrelas no céu sem cair em cima da gente, que me mantém respirando sem que eu produza o ar, e eu sei que é forte se eu não tiver ar, eu vou perdoar todos os que eu quero perdão, que eu queria que eles me pedissem perdão. Eu vou perdoar. Por quê? Porque eu tenho que assumir o meu papel dentro da natureza, e eles que assumam deles. E aí a justiça, nada passa em branco para a natureza. E aí eu vou poder dizer, se eu compreender isso, eu vou poder dizer, quem é que tem, olha só a pergunta, quem está me ouvindo, quem é que tem mágoa dentro do coração? Entende? Que quer que alguém venha pedir perdão, que não vem, e a forma da gente aparecer às vezes é sendo rebelde. O que a gente está alimentando? Mas se a gente compreender que nada passa em branco na natureza, que homens grandes na história, por exemplo, que Carlos Magno, que dominou o mundo quase todo, ele era o dono de toda a Europa,
das tropas, dono da Alemanha, dono de tudo. Ele foi ser enterrado e diz a história que ele pediu que o caixão dele tivesse 2 buracos para que ele fosse enterrado com as mãos para fora. Para ele mostrar que o homem mais poderoso, mais rico do mundo morreu e não levou nada. Porque isso é a maior prova de vida. A maior prova de amor que a gente pode dar a alguém é amadurecer, é crescer. Porque tem árvores que dão frutos, que ficam verdes, mas antes de amadurecer, eles apodrecem. E será que nós vamos apodrecer sem amadurecer? Ou se nessas 24 horas nós podemos fazer uma escolha e amadurecer? Por isso que a gente falou da mágoa. Não adianta ficar esperando por quem não vem. Para quem está esperando que alguém venha pedir perdão, talvez muito melhor seja perdoar. Entregar. Por quê? Porque a natureza toma de conta. Porque até um homem grande como Alexandre Magno morreu e levou as mãos vazias. E por que eu vou ficar carregando esse ódio e essa mágoa no meu coração? Para quem tem mágoa, levanta a mão de novo. Quem tem mágoa aí? Vamos repetir 4 palavrinhas? Tem coragem? Quem tem mágoa? Vamos lá. Compreendem que existe uma força e uma ordem na natureza ou não? Que não existe acaso? Que tudo nasce, cresce e se transforma? É só olhar para a gente mesmo. Até o tanto de cachaça que a gente aguentava, com o tempo a gente não aguenta o mesmo tanto. E não é bom. Mas a gente sabia. Não acreditava, não queria compreender, mas sabia. Então, para quem compreende o que a gente está dizendo, que é muito fácil olhar, vamos dizer, entrego, vamos? Entrego, confio, aceito e agradeço. Porque não existe acaso. Não existe poderoso para a natureza. Não existe força quando vem água muita para segurar. Não existe. E aí, de novo, a questão que a gente está pontuando do prédio. Adianta a gente ficar querendo explicar, culpar. Vai trazer quem de volta? Mas se a gente olhar, por exemplo, para o que aconteceu e entender que não existe acaso, que cada um tem o seu canto, o seu instrumento, que só foi feito para você, para cada um que está aqui, que acha às vezes que está até perdido. Para quem entender, vai entender que ele vai estar sempre no ponto de cumprir o seu papel até a hora que ele cumpra. E é por isso que tem gente, como a gente já falou, que leva uns risquinhos e morre logo. E tem gente que leva 10 tiros na cabeça e não morre. É por isso que tem prédio que cai e pior que tem cara que não. Eu conheci uma história de um matador, pistoleiro, que ele recebia a metade antes com a foto da pessoa. Ele disse que ficava cercando a pessoa para pegar a raiva. E a outra metade, que ele não ia voltar, porque ele ficava pegando o ódio da pessoa. E a outra metade ele recebia quando tinha a notícia do jornal que tinha acontecido. E assim ele matou várias pessoas. O que ele achava? Que era o Senhor da vida e da morte. Aí um dia, ele lá em Minas Gerais, naqueles dias de chuva,
Às vezes, quando está no inverno, o que acontece com as pedras? Fica enlameado e fica com lodo, não é isso? O lodo é liso. Ele estava cercando a fazenda para olhar e ficar olhando a pessoa que ele tinha sido pago para matar. E numa dessa, na calada da noite, ele pisou numa pedra com lodo, escorregou, bateu a cabeça e ficou vivo. Não, mas ficou tetraplégico. Não, a cabeça normal, só que ele ficou totalmente deficiente. O juízo bom, a boca boa, os olhos bons, mas o corpo não mexia nada. Nada. Quem é que não está passível de acontecer isso a qualquer momento? Aí, meu amigo, ele achou um deficiente que se solidarizou dele e dava a ele de comer, porque tinha que levar comida para a boca dele, porque ele era totalmente aleijado. E um dia perguntaram a ele qual era a situação de maior sofrimento que ele passava naquela situação. Sabe o que ele disse? É quando vem uma mosca, que eu estou deitado aqui, não posso fazer, ó. E a mosca começa a passear em cima de mim, e eu não posso nem tanger a mosca. O juízo bom, falando normal, só que do pescoço para baixo, não era canela não, no pescoço para baixo não mexia nada. Mas não cabe a nós julgar ninguém, a gente só está dizendo que a natureza ela tem as suas curvas que a gente não entende. Até ali ele se achava o senhor da vida. Até a gente adoecer, a gente acha que é o bichão e a bichona. Na hora que a gente adoece, que fraqueja e cai no chão, pega uma chikungunya da vida, pega uma dengue hemorrágica, pega uma doença no fígado, que bota dois dedinhos de água na boca e vomita. Aí a gente vê o tamanho de 24 horas. E a gente sabe que não tem errada, é uma lógica. Quem nasceu, cresce e um dia se transforma. Quem foi chamativa, bonitinho, um dia está ali e ninguém quer. Porque tudo passa. Mas para que isso serve? Parece uma ameaça da vida. Não. Só para dizer para a gente que 24 horas na vida de uma pessoa é algo muito importante. Porque a cada minuto é um minuto de decisão. A cada minuto é um minuto em que eu posso olhar para as duas sementes que tem dentro de mim. Basta que eu olhe para mim e veja tudo que eu acho que é ruim. E olhe e entenda que eu estou alimentando. E eu entenda que do oposto de tudo que é ruim, tem sempre tudo que é bom. E eu posso alimentar. E aí, na hora que eu percebo isso, me vem uma responsabilidade e um questionamento. Será que eu estou alimentando? Será que eu estou fazendo a minha parte? Ou será que eu continuo alimentando o que eu acho que me faz mal? Eu sempre digo que começar a achar o caminho é muito fácil, porque toda a felicidade, amor e alegria e paz estão conosco. Às vezes em que eu meço quando eu estou bem ou não, é quando eu estou tranquilo ou quando eu estou impaciente. E quando eu estou impaciente, eu vejo logo que é porque eu estou regando alguma semente que não é boa. Quando eu estou querendo controlar o futuro, que eu não posso. Quando eu estou querendo me apegar ao passado, que já passou.
E aí é lógico que eu estou impaciente, querendo correr para onde eu não sei, que só vai me fazer mal. E é um segundo para a alegria virar uma miséria. Assim como é um segundo para uma miséria virar alegria. Às vezes é a gente fazer uma ligação para a pessoa que a gente quer mandar na vida dela, quando a gente nunca aceitou que mandasse na nossa. E dizer para essa pessoa o quê? Me desculpe. Me perdoe. Eu te amo. Na hora que isso acontece, mas só vai acontecer de verdade se a gente entender que a natureza não para. Que todas as coisas vão passar. Que a alegria passa. Que a dor vem. Mas que a dor também passa. Onde é que eu vou encontrar a felicidade, Renato? Na hora que eu compreender esses opostos da vida. Na hora que eu entender que eu sou apenas uma parte dentro de todos os elementos da natureza. Dentro da natureza. E que eu sou abençoado como tudo na natureza é. E eu vou enxergar a felicidade na hora que eu entender que tem alegria e tem tristeza. Na hora que eu entender que tem o vento agradável da manhã e tem o sol de meio-dia. Quando eu entender que tanto o vento passa quanto o sol passa. Quando eu entender que eu posso aprender na alegria e na tristeza, que eu posso aprender com o vento e com o calor do sol, e aí eu deixo de ser adicto, eu deixo de ser escravo, eu deixo de estar perseguindo o futuro que eu não tenho controle sobre isso. Eu passo a viver muito bem. Esse é o casamento da vida. É na alegria e na tristeza. Aprender o que é bom na alegria e na tristeza. Porque, de novo, quantos aqui que já tiveram altamente arrogantes e que quando passaram por uma doença grave, um apagamento, uma situação difícil, viram como precisam dos outros? A doença foi boa para a gente enxergar que a gente não é Deus. Aprendeu com o sol. Quantos aqui estavam no calor do sol achando ruim o calor? E outro que estava com uma pneumonia, uma febre grande, adorou ter o calor do sol, porque a febre a gente fica com frio. Mas só compete a mim escolher qual é a vida que eu quero viver no próximo minuto. Por mais fundo do poço em que eu me encontre, eu só tenho um canto para ir. Porque quem está no fundo do poço só tem um canto para ir. Para onde é? Para cima. Para quem sabe ser ou ver a felicidade na alegria e na dor, ele vai enxergar, por exemplo, isso, que do fundo do poço não tem para onde ir, salvo subir. Ele vai começar a dizer assim: oh glória, cheguei ao fundo do poço. Por quê? Porque agora só tem um caminho para mim: subir. Mas compete a quem escolher se sobe ou não? A cada um. Tinha uma passagem no texto religioso que eu nunca esqueci, que ele falava: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens.
Na hora que eu tenho uma mágoa dentro de mim, que eu quero que o outro venha me pedir perdão e ele não vem, e eu não tomo a iniciativa de perdoar, eu estou escravo. Eu estou comprado. Eu estou vendido. E eu estou com muita dificuldade na minha vida. Então, pessoal, que a gente possa ser melhor do que cada um de nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Que nós possamos entender que o universo não é desordenado, ele é ordenado. E que nós somos uma parte. E se nós fluirmos, vai ser muito melhor do que nós resistirmos. Porque nossa força para ir contra a natureza é muito pequena. Agora, a nossa força indo com a natureza junto, ela é imbatível. Então, não nos esqueçamos. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos de homens. E não esqueçamos, nós estamos sendo servos muitas vezes das mágoas que estão dentro de nós. Um abraço. E eu tenho gostado de concluir com uma reflexão que tem me ajudado a cada hora. Que alguns chamam oração, outros chamam prece. Mas ela trata sobre serenidade. E ele diz exatamente isso. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Vamos lá, quem está ouvindo? Para a gente encerrar. Vamos? Oração da serenidade. Senhor, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem. Coragem para aceitar, não, para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Uma semana abençoada, um mês de muito compromisso conosco, de muita atenção, de muita compreensão e com certeza de muita mudança positiva. Uma honra para nós. Agradeço aos que estão nos acompanhando aí também pelo YouTube com as reflexões diárias. Até a próxima.